Nesse vídeo, eu irei falar os 5 elementos da inteligência emocional. No vídeo passado eu falei sobre inteligência emocional, hoje eu vou falar 5 elementos dela. Meu nome é João Marcos, eu sou do canal do Mindset da Superprodutividade. Inteligência emocional. Daniel Goleman escreveu um livro, o livro chama Inteligência Emocional. E nesse livro, ele trouxe importantes tópicos em cima do assunto de inteligência emocional. Um dos tópicos muito importantes que ele trouxe foi que inteligência emocional ela é mais importante do que QI, do que o coeficiente de inteligência. Muitas pessoas ficaram abismadas, né? E ele fala o porquê. Porque essa capacidade de você entender as emoções das outras pessoas, de se pôr na pele de outra pessoa, essa habilidade ela é muito precisa hoje, principalmente quando você trabalha em grupo, quando você está em um grupo, né? Então, Daniel Goleman, né, eu vou pegar hoje 5 elementos do Daniel Goleman, que ele falou no livro da inteligência emocional. Da inteligência emocional, quais são os 5 elementos? O primeiro é autoconhecimento. O segundo, autorregulação. O terceiro, motivação. O quarto, empatia. E o quinto, habilidades sociais. Ou seja, são 5 habilidades, tá? 5 habilidades que o Daniel Goleman ele ressaltou no livro, que são muito importantes. O autoconhecimento é você ter consciência, né? É uma consciência, né, emocional. E o que seria? É reconhecer as emoções, tá? E não só reconhecer as emoções, reconhecer os efeitos da emoção. O que precisa entender sobre inteligência emocional é que o papel da emoção ela é muito importante, né? Eu li um livro do acho que é Chip Hater. O livro é Mudança quando as coisas são difíceis, né? Nesse livro ele fala sobre motivação. Ele fala, no caso, que ele coloca, né, que nós temos 2 sistemas. Um sistema é o elefante, né? O elefante seria o sistema que é o nosso emocional, e o racional, um homenzinho de 30 quilos. Então, um homenzinho de 30 quilos, que é o racional, tentando domar um elefante de 3 toneladas. Né? Então, meio que se você entender, né, o porquê, né, da nossa emoção, né, eu acho que é o papel perfeito o que ele pôs nesse livro. Né? O nosso racional é um homenzinho de 30 quilos em cima de um elefante, tentando domar um elefante de 3 toneladas. Tá? Então, aí entra um papel importante, né, da inteligência emocional. Você entender as emoções e principalmente entender que ela é um elefante e é um homenzinho, nosso racional, tentando dominar ela ali. Entendendo emoções fica mais fácil, compreendendo emoções fica mais fácil. Então, o autoconhecimento, né? Esse autoconhecimento é saber os pontos fortes, né? Saber os pontos fortes e saber os limites da pessoa, até onde pode chegar. E autoconfiança dentro disso também é uma certeza sobre autoestima, né, e capacidades. No caso, né, se a gente pensar que as emoções, muitas pessoas acham que a emoção não é nada, tal. Não, a emoção é muito importante, tá? Então, se você pensar que é um elefante, como que um carinha de 30 quilos, como que um rapaz de 30 quilos vai conseguir dominar esse elefante? Né? No caso da inteligência emocional, entender o limite, entender até onde vai, entender como fazer o elefante trabalhar ali para você. Esse livro é muito legal, tá? Ele é muito legal para a inteligência emocional, que ele vai explicar como motivar o elefante, depois como motivar o homenzinho, né, o racional e o emocional. É um livro muito bom, cheio de figura, não é assim algo direto, mas ele te explica de um jeito, através de histórias, de um jeito que dá para entender. Então, é um livro muito bom, tá?
e vai explicar muito sobre emoções. Segundo, autorregulação. O que é autorregulação? É o autocontrole. É quando uma pessoa consegue gerenciar os impulsos, tá? Porque a gente tem muito impulso. Eu falo principalmente na produtividade, por exemplo, distração, né? Quando tem uma distração, qual que é o problema? Nós vamos para ela, nós nos perdemos nela. Às vezes o nosso impulso, né, ele é complicado. Se uma pessoa, né, ela tem essa inteligência emocional, ela consegue entender como que ela consegue segurar o nosso impulso. Ela tem também confiança, né? Dentro de tudo isso ela tem confiança, né? Ela tem um padrão de honestidade, de integridade. Então ela tem isso dentro dela, a pessoa que tem essa inteligência emocional. A pessoa também tem consciência, ela mesmo assume a responsabilidade dela, né? A responsabilidade pessoal. Não, isso aconteceu, mas a responsabilidade é minha. Ela tem essa consciência. Adaptabilidade. A pessoa é flexível, né? Ela é flexível quando quando tem mudança, né? Porque mudança, principalmente nesse livro lá que eu falei para vocês anteriormente, ele fala sobre mudanças. Quando as mudanças são difíceis. Porque quando a mudança é difícil e você tem um grupo, aí vai ter que... Por quê? Parece que não, mas vamos pensar. Você chega numa empresa e fala assim, ó, nós vamos mudar todo o processo, tudo isso aqui. Aí um vai falar assim, pra que vai mudar se eu trabalho há 10 anos nisso aqui e nunca deu errado? Isso aqui é desse jeito, é assim que tem que ser. Por que ele quer mudar? Pra que ele quer mudar? Se você pensar, né, dessa forma, muita gente, quando chega a hora da mudança, ele entende, né? Então o homenzinho em cima do elefante entende. Porém, o elefante fala, não, pô, é aquele negócio, na reunião todo mundo fala, beleza, é isso mesmo, concorda, vê que a ideia é maravilhosa, e depois no outro dia, quando precisa na prática, ou quando chega em casa, fala, não dá, eu vou ter que estudar mais, eu vou ter que correr atrás, eu vou ter que fazer isso, fazer aquilo. Então, essa é a flexibilidade, o problema de flexibilidade. Muitas pessoas, você precisa saber, né, através da inteligência emocional, como lidar com isso, né, com essa flexibilidade. Terceiro, automotivação. Um dos passos da automotivação é o compromisso. É você ver o que o grupo está fazendo, entrar no grupo e ajudar o grupo, trabalhar junto com o grupo, trabalhar em sintonia com o grupo. E, principalmente, ter um comprometimento com o grupo. Comprometimento de fazer as coisas corretamente, de trazer bons resultados, né? Isso, né, é através da automotivação que você chega lá. Realização é se esforçar ao máximo para conseguir chegar, né, e atingir um padrão de excelência. Esse padrão de excelência é algo que muda tudo, né? Uma pessoa que tem um padrão de excelência, que ela está ali buscando isso, ela muda toda a dinâmica de todo o processo. O que nós vemos então é o seguinte, às vezes as pessoas pensam, né, eu acredito que tem algumas empresas ainda, né, que o pessoal trabalha bem individual, né? O problema do individualismo é que se você trabalhar junto, conseguir, através da emoção ali, dessa inteligência emocional, conseguir pôr todo mundo junto, o grupo fica mais forte, o grupo fica mais unido. Você tem um ganho muito grande de produtividade, né? Quando eu falo de inteligência emocional, é por isso, né? Com a inteligência emocional, as emoções das pessoas trabalhando junto, uma pessoa entendendo a outra, o grupo sendo coeso, o grupo sendo unido, não tem quem vence um grupo unido. O grupo unido é muito forte, né? Então, essa é a grande importância da inteligência emocional. Quarto, empatia, consciência social. Empatia, eu sempre falei, colocar na pele do outro. Então, o que é empatia? É você olhar e falar, nossa, eu entendo por que ele está falando isso. Eu entendo o que ele está passando e por que está acontecendo isso.
Isso é ter empatia, né? Então, é algo muito importante para nossa inteligência emocional, para o grupo. Então, nessa empatia aí, o que acontece? É você ter uma pessoa que compreende emoções, né? É importante principalmente para lidar com clientes. Ele está ali lidando com o cliente, ele está entendendo por que o cliente está falando o que está falando. Além de entender o porquê que o cliente está falando, ele já consegue acertar o que precisa ser acertado. Ele consegue também sentir o que os outros estão tentando passar. Ele consegue ali numa simples conversa, percebe o que está acontecendo, o porquê que às vezes tem um problema e a coisa não anda, porque tem um processo, tem uma hora ali que trava. Essa pessoa que tem essa inteligência emocional, ela consegue entender e enxergar e ir além nesse quesito. E desenvolver os outros, olhar para o outro e entender o que ele precisa para desenvolver. Ali, numa conversa, entender, dar dica para as pessoas, de modo que também eleve essas pessoas e elas consigam chegar à excelência. Porque no final, o grupo é importante, o grupo coeso é importante. Quinto, por último, habilidades sociais. Na habilidades sociais, nós entraríamos em influência, liderança, comunicação, tá? Tudo isso a inteligência emocional traz, né? Influência essa pessoa, ela é um líder, as pessoas seguem ela, é um líder natural, né? Liderança mesmo, né? Por ser influente, todo mundo vê aquela pessoa como alguém de valor, alguém de respeito, alguém que trabalha corretamente, né? Comunicação, se comunica muito bem, ele entende a outra pessoa, então fica muito mais fácil na hora de comunicar, na hora de fazer, de passar um serviço ou de explicar o que precisa ser feito. Gestão de conflitos também, a pessoa consegue sentar, tem problema, consegue sentar, conversar e entende os dois lados e consegue fazer uma ponte ali e acertar as divisões. O problema de organização, quando tem problema, esses problemas de conflito entre pessoas que trabalham junto, não pode deixar crescer. Isso é um problema muito, muito grande. Tem que ser resolvido. E uma pessoa que tem uma boa inteligência emocional, ela consegue resolver muito bem esse tipo de problema. Pessoal, se você gostou desse vídeo sobre inteligência emocional, eu vou pedir para vocês comentar, deixa um comentário. Esse vídeo eu quis falar dessas, na verdade eu ia falar 5 passos, acabei entrando também falando sobre o livro que eu achei muito interessante, né? Se você tem alguma dúvida, escreva abaixo. Se você quiser fazer algum comentário, também escreva abaixo e nós vamos conversando um com o outro durante aí a nossa semana. Eu agradeço a todos vocês que assistiram. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva. Aperte no curtir se você gostou do vídeo e se também achou que é interessante passar para alguma outra pessoa, passe esse vídeo para outras pessoas e dia a dia nós vamos falando mais aí sobre produtividade. Agradeço a sua audiência. Até o próximo.